Salve, salve galera do segundo ano. Então a gente vai começar a responder algumas questões aí pra vocês, tá? Desculpa a minha voz assim, tô um pouco gripado, mas vamos lá então. Tem duas questões aqui que eu tirei do livro. Essas duas questões, uma delas aí pode estar na prova, tá galera? Prestar bastante atenção no raciocínio, tá? As questões aí da página do livro que estuda sobre o estudo dos gases, tá certo? Então olha só, a primeira questão ela trata o seguinte, ó. Supondo que 10 gramas de gelo a 0 graus Celsius são misturados num calorímetro de capacidade térmica igual a 10 cal por grau Celsius e que contém 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Qual é a temperatura de equilíbrio? Ele deu dado a questão, diz que o calor latente de fusão do gelo é 80 cal por grau Celsius, o calor específico da água é 1 cal por grau Celsius. Então a situação é o seguinte, pessoal, ó, ele quer saber qual é a temperatura de equilíbrio, tá? Ele quer saber qual é a temperatura de equilíbrio, que é essa aqui, da seguinte situação. Eu tenho um gelo que vai ser transformado em água, certo? E essa água vai ser levada a temperatura de 20 graus Celsius. Então, se o gelo é transformado em água, eu estou falando de uma fusão. Então, ele vai receber um calor de fusão aqui, ó, tá? E a água que vai sair de 0 graus Celsius para 20 temperatura, eu estou falando um calor sensível. O calor latente de fusão eu calculo da seguinte forma, ó. Eu pego massa do gelo vezes calor latente de fusão. Calor sensível, massa da água, vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Ele diz que o calorímetro tem a capacidade térmica de 10 cal por grau Celsius. Capacidade térmica é a quantidade de calor para variação de temperatura. Então, no caso, seria a quantidade de calor do calorímetro igual capacidade térmica vezes variação de temperatura. Lembre que a variação de temperatura é temperatura de equilíbrio menos temperatura inicial para nossa situação. Certo, pessoal? Então, como eu tenho um sistema, tenho 3 quantidades de calor envolvido, tá? Então eu vou pegar quantidade de calor de fusão mais quantidade de calor sensível mais quantidade de calor do calorímetro vai ser igual a 0. Quantidade de calor de fusão é massa do gelo vezes o calor latente de fusão. Quantidade de calor sensível, massa da água, calor específico da água, variação de temperatura. Quantidade de calor do calorímetro é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, igual a 0. Então, tudo bem. A massa do gelo ele deu na questão, certo? Ela vale 10, não é isso? Isso mesmo. Então, 10 vezes o calor latente de fusão do gelo é 80. Isso aí mais massa da água ele deu também. É 100, que multiplica o calor específico, que é 1. Que multiplica a variação de temperatura, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura de 20 graus Celsius, que é a temperatura da água, mais a capacidade térmica, que multiplica a temperatura de equilíbrio, tudo bem, menos 20 graus Celsius, ou 20 graus, tudo isso é igual a 0, certo? Então, resolvendo essa expressão matemática aqui, eu tenho o seguinte, ó, 10 vezes 80, tá? 10 vezes 80 dá 800, mais 100 vezes 1 é 1, vezes a temperatura de equilíbrio, então vai ficar 100 temperatura de equilíbrio, 100 vezes TE, menos 100, que multiplica 20 agora, então vai ficar 2000, mais a capacidade térmica aqui, né, que é o 10 vezes a temperatura de equilíbrio, então vai ficar 10 TE menos 10 vezes que multiplica 20, né, vai ficar 200. Ok, então isso aqui é igual a 0. Tá? Então eu vou fazer só o seguinte, vou pegar, deixar o primeiro membro aquele com os números que estão acompanhando as letras. E para o segundo membro eu vou jogar os números que não tem as letras, certo? Só tem número em si. Então eu vejo aqui no primeiro membro, que é o membro antes da igualdade aqui, 100 está acompanhado de temperatura de equilíbrio, mais
10 que está acompanhando a temperatura de equilíbrio igual, vou pegar 2000, certo? Estava no primeiro membro negativo e vai positivo, mais 200 que estava no primeiro membro negativo e vai para o segundo membro positivo, menos 800 que estava no primeiro membro positivo e vai para o segundo membro negativo agora, certo? Tô fazendo essa soma aqui, 100 com uns 10 vai dar 110 TE igual a 2000 mais 200 dá 2200 menos 800 dá 1400, sinal positivo, tá, pessoal? Opa, aqui é 800, certo? Não é 8000. Então beleza, então vai ficar temperatura de equilíbrio igual a 1400 dividido por 110. O resultado dessa divisão é basicamente 12,7. 12,7. Como eu estou tratando de temperatura, então a temperatura é dada em graus Celsius. Ok, então a temperatura de equilíbrio do sistema vai ser 12,7 graus Celsius. Ok? A minha outra situação é um atleta ao final de uma partida de futebol deseja tomar água gelada para satisfazer sua vontade. O atleta coloca 100 gramas de gelo em sua garrafa contendo 450 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius, sabendo que a temperatura de fusão do gelo é 0 graus Celsius. A temperatura final atingida pela água na situação de equilíbrio então ele quer saber qual é a temperatura de equilíbrio, tá? A mesma situação, só que aqui não vai entrar capacidade térmica, não é isso? Então tem o gelo, vai ser transformado em água, e a água vai ser elevada a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, para o gelo ser transformado em água, calor de fusão. Para a água ser elevada a temperatura de 20 graus Celsius, calor sensível. Então, calor de fusão mais calor sensível é igual a zero. Então, quem é o calor de fusão? No caso aqui é o gelo, né? Isso, massa do gelo vezes o calor latente de fusão, mais calor sensível, massa da água, vezes o calor específico, variação de temperatura, igual a zero. Tá ok, pessoal? O segredo dessa questão aqui é que não tinha o calor latente de fusão do gelo nem o calor sensível. Calor específico, você já deveria tá sabendo quem são o calor latente de fusão do gelo e o calor específico da água, tá ok? Então, a massa do gelo ele te deu, né? Ela vale 100. Então, 100 vezes 80, tá ok? Mais a massa da água que deu 450, que multiplica o calor específico da água, que multiplica a variação de temperatura, que no caso aí vai ser a temperatura de equilíbrio menos a temperatura de 20 graus Celsius, não é isso? De 20, né? Isso aí vai ser igual a zero, tá? Então, pegando aqui 100 vezes 800, 100 vezes 80, 8.000. Mais 450 vezes 1, dá 450. Vezes TE, dá 450 TE. Tudo bem? Então, menos 450 vezes 1, 450 vezes 20, né? Então, dá 9.000. Isso aí vai ser igual a zero. Certo? Então, vai ficar aqui 450. Temperatura de equilíbrio igual a 9.000. Estava no primeiro membro, vai passar para o segundo membro positivo, menos 8.000. Estava no primeiro membro positivo, agora passa a ser negativo. Então 450 vezes a temperatura de equilíbrio vai ser igual a 9.000 menos 8.000. O resultado é 1.000. Certo? Então vai ficar a temperatura de equilíbrio igual a 1.000 dividido por 450. Essa divisão, o resultado dela vai dar
2,2. Caso a temperatura é graus Celsius, então vai ficar da seguinte forma: temperatura, eu posso aproximar essa temperatura para 2 graus Celsius, certo? Então 2 graus Celsius vai ser a temperatura de equilíbrio do sistema. Então se você olhar a alternativa, letra A. Então valeu, galera, obrigado aí. Eu espero que eu tenha contribuído com o seu raciocínio, tá? Galera do segundo ano, presta atenção, bastante atenção nessas questões. Então, alguma das duas questões aí pode estar na prova, tá ok? Então, fica a dica aí pra vocês. Salve, salve, se inscreve aí no meu canal, dá um like, tá ok? Indica aí pra galera do segundo ano, tá? Indica aí pros seus amigos. Então, bom estudo a todos, tá ok? Falou.